Fala galera, tudo bem? Então, tô aqui para conversar com vocês, algo que Deus colocou no meu coração e que eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida espiritual, o crescimento espiritual e a sua fé. Então, vamos lá, né? Todo mundo sabe que nós estamos passando um tempo aí de crise, principalmente aí na área da saúde. A Europa, ela tem vivido tempos difíceis, tempos alarmantes, pânico por conta desse coronavírus, né? Muitas pessoas aí preocupadas em relação a isso, não só a nível da Europa aqui, mas a nível mundial. Os países e os governos têm tomado medidas preventivas para que o vírus não se alastre. E uma delas é aconselhando as pessoas a não se reunir aí num grupo de 100 ou 150 pessoas acima, de forma que esse vírus não se alastre. Então, como medida preventiva também, o nosso ministério, a nossa igreja, optou por não haver cultos, cada um na sua casa, com a sua família, fazer o seu devocional, o seu culto de adoração a Deus, né? E mediante isso, alguns amigos e amigas chegaram para mim e falaram: nossa, então não vai ter o culto, mas eu gosto tanto de servir na casa do Senhor, isso me motiva, isso é um prazer para mim, isso é um propósito de vida que eu tenho, que é servir na casa do Senhor, e eu fico um pouco afetado com isso, a minha adoração. Então a gente vai falar justamente sobre isso, sobre a adoração, né? E falando sobre adoração, a gente vai falar aqui rapidamente também sobre missões, né? Algo que tocou muito forte no meu coração essa semana quando eu ouvi uma frase muito impactante: missões não são o alvo. E eu fiquei assim, um pouco perplexo, que me fez parar assim de repente. Poxa, se missões não são o alvo da igreja, então o que é então o alvo da igreja? O meu ouvido não está acostumado a ouvir uma frase tão agressiva como essa: missões não são o alvo. Eu tomei um choque a princípio, porque o sistema de crenças que está instalado, estava instalado na minha mente, ele rejeitou esse fragmento de texto como sendo algo contrário, que supostamente seria verdade. Talvez não seja diferente com você. Você foi ensinado que o nosso objetivo principal como igreja é pregar o evangelho, fazer missões, falar do amor de Deus, falar do amor de Jesus ao máximo de pessoas possíveis e que elas conheçam a Jesus e sejam salvas pela fé em Jesus. E como resultado dessa afirmativa e dessa crença, a gente faz missões, a gente toma iniciativa de todas as formas e de todos os tipos e maneiras possíveis, né? No entanto, nós vamos ver aqui no desenvolvimento desse vídeo que missões não são o alvo da igreja. Então, o que é o alvo da igreja? No desenvolvimento desse texto, desse conteúdo que eu ouvi num post de um cara conhecido nas redes sociais, ele explica que o verdadeiro alvo, ou podemos dizer, o verdadeiro sentido da existência humana não é missões, mas sim a adoração. É isso mesmo, a adoração. As missões, elas existem porque não há adoração. E você há de concordar comigo que nós estamos ali pregando o amor de Deus, Jesus. E quando as pessoas se converterem, todas elas, não vai haver mais necessidade de missões, né? A adoração é fundamental, não as missões. Deus é essencial e não o homem. Nós adoramos a Deus, aquilo que é essencial. A missão, ela termina então, mas a adoração não. Ela é eterna, ela é perpétua. Para entendermos isso, esse conceito melhor, a gente tem que analisar por uma perspectiva da eternidade. Porque quando as missões elas se encerrarem, a gente vai ver lá um número incontestável de pessoas perante o trono de Deus. Não vai haver mais missões. Apocalipse 7 fala, né? Uma multidão de lavados e remidos na presença do Cordeiro lá, de todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. Então não vai haver mais a necessidade de missões. Presta atenção, eu não estou tentando aqui menosprezar ou desvalorizar missões, mas pelo contrário, eu estou enfatizando a importância de missões também. Porque como a gente entende então que as missões acabarão, a gente entende também que elas são urgentes, que nós devemos evangelizar o máximo de pessoas possíveis para que elas também tenham a mesma perspectiva nossa em relação à eternidade. Então, por ser a missão uma coisa temporária, faz dela também uma coisa muito importante, porque ela vai acabar. Então, a gente tem que pregar o evangelho ao máximo de pessoas possível. Mas nem por isso passa a ser a mais importante. A adoração
ela permanece então para sempre, então sendo prioridade na nossa vida. Tanto a missão quanto a adoração ela é importante, mas nós devemos ter a adoração como prioridade em nossa vida. Você vai ver que lá em Marcos capítulo 12, versículo 30, o primeiro mandamento de Jesus é: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Né? A divina aqui é a adoração em primeiro lugar. Quando a Bíblia fala buscar primeiro o reino de Deus, está falando de adoração, né? O serviço vem em segundo lugar. Na verdade, o serviço ele brota da adoração. E as pessoas cometem um pouco esse erro, né? De colocar o serviço em primeiro lugar do que a adoração. Essa ênfase no serviço faz com que as pessoas valorizem mais o serviço dentro da igreja do que o próprio Deus do serviço, né? Você já viu pessoas assim? Elas estão tão ocupadas, marcam, hoje vai ser festa das crianças, festa do ciclo de oração, congresso de jovens, congresso de adolescentes, e elas ficam tão ali envolvidas nas atividades, no serviço, na liturgia, em preparar as coisas, que elas esquecem do mais importante, que é adorar a Deus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque quando o serviço ele substitui a adoração, gente, isso é idolatria, né? É algo que tomou o primeiro lugar. E o primeiro lugar é o quê? É a adoração a Deus. A atividade, seja qual ela for, mesmo que sendo muito boa, muito bem intencionada, ela pode se tornar inimiga da adoração. A adoração a Deus deve estar em primeiro lugar e não o serviço a Deus. Vocês estão entendendo? Nesse livro, Celebração da Disciplina, que é um livro muito bom do Richard J. Foster, ele vai explicar um pouco mais sobre isso, especificamente no contexto ali de adoração dentro da igreja, no templo, em conjunto com os outros irmãos na fé. Uma característica marcante da adoração, e ele fala nesse livro, que é a expectativa, né? Expectativa santa ali do culto, da reunião, do conjunto ali do culto. As pessoas elas saem de suas casas esperando, poxa, hoje o culto tem certeza que vai ser uma bênção, vai vir um pregador de fora e a palavra de Deus vai ser forte e ele é profeta e eu tenho certeza que ele vai profetizar na minha vida, vai falar o que está acontecendo comigo, não sei o que lá, e vão para o culto com uma expectativa altíssima de que Deus realmente fale com ela, de que haja manifestação sobrenatural de Deus ali. Elas criam essas expectativas muito altas para o culto. Não estou dizendo que isso é errado, na verdade isso é muito bom. É bom a gente sair de casa com a expectativa de que Deus vai falar, vai mover no sobrenatural ali naquele culto. Mas não pode ficar por aí, gente. Como Moisés também foi assim. Você lembra quando Moisés ele entrava no tabernáculo? Ele entrava com expectativa. Por quê? Porque ele sabia de que a presença de Deus de fato estava lá no lugar santíssimo, né? A Shekinah de Deus se manifestava. O mesmo com a igreja primitiva, em Atos 2:2, lá na manifestação, na descida do Espírito Santo, o povo estava reunido ali, esperando a presença de Deus, com a expectativa de que algo sobrenatural se rompesse ali e caísse. Principalmente depois da morte do nosso Senhor Jesus, o véu que separava o lugar santíssimo, no Santo dos Santos, do lugar santo, ali se rompeu, né? Então não havia mais intermediário ali, o sacerdote, o povo podia entrar diretamente na sublime e gloriosa presença do Deus vivo. Então eles, entravam ali com expectativa, como é que vai ser agora? Como é que vai ser a manifestação da Shekinah de Deus, do sobrenatural de Deus? Então eles iam com essa expectativa alta de que o sobrenatural de Deus ia acontecer. Só que a conclusão que nós chegamos aqui é que os irmãos, eles não eram surpreendidos. Tanto Moisés ia com expectativa, o povo de Atos 2 ia com expectativa e não eram surpreendidos com a manifestação sobrenatural de Deus. Hoje as pessoas elas são surpreendidas. Nossa, hoje o culto foi uma bênção, não esperava isso. São surpreendidas. Por quê? Porque elas não estão cultivando uma vida de adoração antes do culto no templo. As pessoas antigamente não eram surpreendidas porque anteriormente a atividade no templo, as atividades do dia a dia, eles já cultivavam a Shekinah de Deus, a presença de Deus nos seus corações através de uma adoração constante,
Ou seja, a adoração ela começava ali com uma expectativa santa, mas ela terminava em obediência santa nas práticas do dia a dia ali. Jesus fala disso em João 4:23, quando ele está discutindo com aquela mulher e fala sobre os verdadeiros adoradores que adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e são esses adoradores que o Pai procura. Esse tipo genuíno de adoração que Jesus está falando aqui, ele não depende de templos, de liturgias ou de qualquer outra coisa. Tudo isso se torna parafernália, na verdade se torna menos importante quanto ao próprio ato de adorar. Então o ato de adorar a Deus aqui está em primeiro lugar, é o mais importante. A verdadeira adoração, Jesus está falando aqui, não exige um lugar, mas exige um coração disponível, um coração submisso à vontade de Jesus, né? É isso que Colossenses 3,16 fala. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhe-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cante em salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seus corações. Essa maneira de adoração é que nós devemos resgatar nos tempos de hoje, né? Não substituir o serviço pela adoração, mas colocando sempre a adoração em primeiro lugar, principalmente porque estamos vivendo esse tempo aí em que as igrejas estão fechadas por causa do coronavírus, né? Aí a gente vai ver que realmente a adoração ela não para, ela independe de toda essa liturgia, de toda essa parafernália. A gente deve permitir que Deus se manifeste em cada ação do nosso dia a dia. Como resultado dessa disciplina espiritual, que é a disciplina da adoração a Deus, cada vez vai ser mais fácil de distinguir a voz de Deus no alvoroço do cotidiano. Eis aí uma forma prática de implementar essa ideia, né? Viver uma semana inteira como verdadeiros herdeiros do reino, ouvindo a voz de Cristo, sendo obediente à sua palavra. E depois de ouvi-la durante toda a semana, você não vai ter dúvida de que você vai ouvir ela também na reunião dos santos, na adoração comunitária, no templo, na igreja. A experiência da adoração na congregação dos santos, ela será simplesmente a continuação ou a intensificação daquilo que você praticou durante toda a semana. A adoração é o nosso principal alvo. Que Deus te abençoe.